Beleza, pessoal, eu vou trazer aqui a configuração do servidor web no Arch Linux utilizando o Apache para o localhost. Então, para a gente começar o tutorial, primeiro a gente tem que abrir o nosso console. Eu já estou com o sistema Arch Linux aqui instalado na máquina. Antes de tudo, a gente atualiza os pacotes do nosso sistema. Ele vai pedir a senha de usuário e vai atualizar os pacotes do nosso sistema. Não é para demorar tanto, porque eu acabei de instalar, então tá tudo atualizado. É, a gente, por padrão, o Apache ele já meio que vem instalado na máquina, mas a gente pode rodar o comando para instalar o Apache, então tudo vai no SS Apache, que vai fazer a instalação do Apache instalado. É, Depois de instalado, a gente tem que habilitar o serviço Apache. Então, a gente vai habilitar e depois iniciar. Então, comando para habilitar isso tudo, cpl enable httpd. Criamos, habilitamos a nossa Apache. Depois de habilitada, a gente tem que iniciar. Então, tudo system cpl start é o comando para iniciar o nosso Apache. A página iniciada a gente pode verificar utilizando o comando de status. Então a gente pega a mesma estrutura, muda start por status para fazer a verificação se está tudo funcionando. Então a gente verifica que está ativo e, e funcionando o Apache. Depois disso, a gente tem que configurar as configurações básicas do nosso Apache. Então eu vou dar um clear aqui para ficar limpa a tela e começar a nossa configuração do nosso arquivo conf do httpd. Então, a gente vai entrar no arquivo usando o comando nano e buscando o diretório que o nosso arquivo está localizado. Então, é etc conf/httpd.conf. Então, esse é o nosso arquivo de configuração. Então, a gente verifica que ele já vem pré-configurado. Então, a gente pode mudar o nosso server name. Então, se eu procurar aqui, server name, ele está comentado aqui, ó. Esse hashtag significa que ele está comentado, então eu posso descomentar e eu já tinha modificado aqui, vem aqui, ó, exemplo. Vem assim, eu botei DK só para questões de fazer alguma modificação. A gente também tem que verificar a rota do route. Então, pesquisar aqui do route. Então, a gente, padrão SRV HTTP, tudo ok. E as permissões do diretório que a gente vai ver aqui, que a seta funcionar para baixo. Tá tudo certinho aqui no diretório. Então, vou dar um Ctrl O, vou dar Enter para salvar e um Ctrl X para sair da página de configuração. Feito isso, a gente vai criar um arquivo de teste. Para criar um arquivo de teste, eu vou estar alterando aqui a linguagem do teclado, porque eu vou precisar usar aspas duplas e no teclado americano eu não sei onde fica aspas duplas. Então eu vou dar um load case br abnt2. Não foi possível, como eu estou usando a máquina virtual, é 7
X, abmap, br, abnt. Se não for, eu vou ter que procurar. Ai, é loading new keyboard description. Então, aqui deu um erro de descrição do teclado, né? Então eu vou ter que me virar aqui mesmo. Porque eu não tô lembrado no momento qual é o comando para mudar certinho usando o 7x cabmap. Então eu vou criar aqui o sudo cadir -p para criar nosso arquivo de teste em srv http. Agora eu vou dar um F pro arquivo de teste. Eu achei aspas duplas, graças a Deus. Então h1 bem-vindo ao nosso localhost com o Apache no Arch Linux. Vou fechar a tag e eu vou setar onde que eu quero salvar esse arquivo. Então eu vou dar uma barra reta para utilizar dois comandos em uma linha só. Então eu vou dar um sudo t para setar onde eu quero salvar. Então a gente busca lá a raiz do arquivo de configuração. Então srv http e dentro eu vou criar um arquivo index.html. Eu vou ter que dar um Ctrl C aqui, que eu percebi que eu dei uma errada bem ali, que eu esqueci de fechar aspas. Eu sou um energúmeno. Então, fechar aspas aqui. E, e bem ali eu escrevi bend. Então, vou deixar tudo certinho já. No nosso arquivo de teste, eu vou dar Enter. Foi criado o nosso arquivo. Então, a gente pode definir as permissões corretas. Então, a gente pode subir o nível de permissões do nosso documento root, então, nossa rota do nosso documento. Para fazer isso, a gente dá um sudo -r http http e a nossa rota é srv http. E o outro comando para concluir é R. Então, aqui a gente vai definir o nível de permissão da nossa pasta. Então, 700. Pronto. A gente precisa reiniciar o servidor para salvar essas configurações de permissões. Então, a gente dá um sudo ppl restart http. Vai dar um status para ver se está tudo funcionando. Status. A gente vê que está tudo funcionando. Feito isso, a gente pode ir no nosso navegador e testar o localhost. Eu ainda não instalei o navegador. Só um minuto, galera. Deixa eu dar uma instalada aqui. Vou instalar aqui o Firefox e já volto. Então, a gente voltou aqui com o nosso Firefox já instalado, né? Já tá tudo certo aqui. Então, a gente vai aqui no nosso menu de aplicativos, procurar o nosso Firefox. Beleza, não quero saber de boas-vindas. Então aqui a gente vai dar um localhost. Bem-vindo ao nosso localhost com Apache e Arch Linux.
Então essa é a configuração básica do servidor web com Apache no Arch Linux. Obrigado, deixa like e comentários. Tamo junto, é nóis. Valeu.